entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 27 de dezembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, o Datafolha realizou uma pesquisa com mais de 2.000 brasileiros em 174 municípios acerca da relação entre a fé e o sucesso financeiro. Os resultados divulgados pelo jornal Folha de São Paulo apontam que 9 entre cada 10 brasileiros concordam com a frase: todo o sucesso financeiro da minha vida eu devo, em primeiro lugar, a Deus. Os índices foram altos em vários grupos. O dado mais curioso, no entanto, foi que no grupo dos ateus, ou de pessoas que declaram não acreditar em Deus, os que se declaram sem religião, 23% concordam com a frase de que a vitória no campo financeiro se deve também a Deus. O que você acha dessa pesquisa? É interessante saber que mesmo quem se declara sem religião acredita o sucesso a Deus. Aliás, você conhece alguém que se encaixe no perfil desta pesquisa? Quando recebe uma promoção, algo muito bom acontece em sua vida, você tem o hábito de logo agradecer a Deus ou só lembra de fazer isso bem depois? Qual o segredo para ter sempre um coração grato a Deus? É o que nós perguntamos a você aqui no nosso Debate 93 de hoje. Na mesma Datafolha, uma outra pesquisa aponta o seguinte: o perfil do que eles chamaram de nova geração de evangélicos, que é descrita como versátil e adaptada ao mundo moderno. Pessoas que procuram fazer uma leitura mais contextualizada, dizem eles, do mundo, sobre alguns aspectos do estilo de vida comum, como o hábito de ingerir bebidas alcoólicas. A pesquisa Datafolha revelou que cada 10 menores de 24 anos, 4 não conseguem seguir completamente a recomendação de suas igrejas para não beber. Esse número cai pela metade nos que possuem mais de 60 anos. Quanto à questão da bebida alcoólica, perguntamos: o cristão pode beber? Convém? Não convém? Segundo a Bíblia, como deve ser o comportamento do crente diante das bebidas alcoólicas? Tem bebida alcoólica que pode? Tem bebida alcoólica que não pode? Quero saber sua opinião, participação no debate de hoje. Ouvinte aqui dizendo: minha gente, olha, tomei uma decisão diferente da orientação que recebi do meu pastor. Estou convicto de que esta é a vontade de Deus para minha vida, ou seja, estou certo e o pastor está errado. Contudo, o assunto se espalhou, minha gente. Agora eu estou sendo visto na comunidade como desobediente. Uma segunda consequência é que estou prestes a perder o emprego, pois eu trabalho na igreja. Como devo agir para manter o meu trabalho numa fase de tanto desemprego e ainda manter o meu relacionamento com o pastor? O que pensa você sobre esse assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Manassés de Brito, da Assembleia de Deus do Campinho, muito bom dia, meu querido, seja bem-vindo ao nosso Debate 93, a paz do Senhor. Eu pergunto ao querido irmão: como faz esse nosso ouvinte para manter o emprego? Afinal de contas, segundo ele, o contrariado foi o pastor. Ele acha que está certo e o pastor está errado. Bom dia, JR. Eu quero cumprimentá-los, os demais debatedores, os milhares de ouvintes com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. A minha resposta é a seguinte: um conceito do âmbito da sociologia define uma coisa como relacionamento interpessoal, que é o relacionamento entre grupos específicos, a família, na igreja, no trabalho. E para cada uma dessas áreas, este estudo sociológico prevê alguns pontos que devem ser fundamentais. Então, vou começar distante na família. Na família, a comunhão e o amor deve ser fundamental para que a família vá bem. Na igreja,
o ponto fundamental é comunhão e também amor. Havendo comunhão e amor entre esses pássaros. Mas na empresa, no trabalho, mesmo que não seja empresa, ele está falando aqui de trabalho, se trabalho é uma relação empregatícia, né? O que deve comandar o relacionamento interpessoal é a ética e o respeito. Respeito quer dizer subordinação. Se eu tenho um encarregado, se eu tenho um patrão, eu tenho que me subordinar a ele e às ordens dele, então eu vou embora. Então, partindo desta premissa, na minha opinião, o nosso irmão está errado. Ele tem que cumprir as determinações do patrão e, se não determinar, ele deve ser dispensado. Para esclarecer um pouco mais, pastor, e aí sim ouvi-lo dentro do âmbito do tema aqui, a desobediência, a divergência foi um campo diferente do trabalho. Não é que o nosso ouvinte desobedeceu uma determinação profissional. Então, para esclarecer um pouco mais, é um aconselhamento, o pastor disse, olha, não faça isso, ele orou e Deus, segundo ele, confirmou para que ele fizesse aquilo e o pastor discordou daquilo que foi feito. Não tem a ver com uma desobediência no campo profissional, então, mas no campo do aconselhamento que foi feito. Como a coisa se tornou pública, né? Que ele está dizendo aqui que o negócio se espalhou, a galera está lá dizendo, aí, fulano é desobediente. Não é desobediente é uma orientação profissional. Mas é uma questão de um aconselhamento, de uma orientação. Dois campos, em dois momentos. Ele faz parte da igreja e faz parte do trabalho. Então, se o trabalho não é a questão, não é a ordem, ele não desobedeceu uma ordem do patrão, ele vai passar então para a parte da igreja. E na igreja deve ser a comunhão, né, e o amor. Comunhão. Né? Para haver comunhão, tem que haver acordo. E aí, mais uma vez, infelizmente, eu sou muito mal, né? Se ele não está em comunhão com o seu pastor, com aquilo que o pastor determina, eu acredito que ele está errado também, porque aí já é no campo da particular e envolve a igreja, porque ele também é membro da igreja dele que está falando. Bispo Jorge Lima, da Comunidade Evangélica Adorai, Ministério Querigma, muito bom dia, bispo. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores, bom dia a você, ouvinte, que sempre nos prestigia com a sua importante audiência. Eu sigo na linha que o nosso querido pastor Manassés já aqui adiantou, e focando um pouco mais na dificuldade entre o relacionamento do liderado e o líder. Há dois aspectos aqui que eu acho que são bem interessantes e, a princípio, eu gostaria de trazer ao debate. Primeiro, quando alguém recebe uma orientação de uma liderança, é muito importante ele pressupor que essa liderança quer o seu melhor, lhe orienta para algo benéfico e é importante lhe dar ouvidos e buscar realmente atentar para aquilo que ele está ouvindo. Muitos rejeitam a orientação da sua liderança e depois as consequências elas são trágicas. Por outro lado, o líder, ele precisa ter um cuidado muito grande, JR, e aqui que eu quero focar um pouco mais. Quando ele orienta, ele precisa entender que o limite da sua autoridade, ela está restrita à palavra quando se trata de um relacionamento pastor-ovelha. Ou seja, quando a orientação ela está dentro do aspecto da igreja, do relacionamento com a igreja, doutrinário, aí sim, esse pastor está imbuído de uma autoridade para que ele possa trazer essa pessoa àquela posição a qual ele pretende. Mas quando isso foge, e pelo que parece na mensagem, é algo pessoal, inclusive o ouvinte diz que tem a ver com a promessa de Deus na vida dele ou algo parecido, foge do campo de autoridade do pastor. Logo, o pastor ele pode dar uma opinião, até como um líder ele deve, mas respeitar também. Aqui onde muitas lideranças têm uma dificuldade. Ele dá uma orientação e ele quer que essa orientação seja seguida à risca, mas às vezes não. Quando se trata de opinião, é importante orientar, mas deixar com que a pessoa tome a sua decisão e ele respeitar isso. Vamos ouvir também a opinião da nossa menina da mesa de hoje, a pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da nossa MK Music. Bom dia, pastora. Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores e a todos os nossos queridíssimos ouvintes. Olha, é um assunto muito bom da gente estar falando aqui, porque eu acho que a vida ela é feita de regras.
Em todas as áreas da nossa vida nós temos que ter regras, temos que ter o princípio da obediência, não é só na igreja, é em toda a nossa vida. Então, se ela está em uma determinada igreja em que o pastor não está de acordo com alguma situação, e ainda piora a situação, porque ela não é só o pastor dela, é o patrão dela. Então, são duas coisas aí bem distintas, é pastor e patrão. Eu acho que o princípio da obediência, se ela colocou uma frase aqui que me deixou muito preocupada, convicto de que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Ei, querida, se essa é a vontade de Deus, querido, para a sua vida, fique em Deus, porque Deus vai criar situações para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Deus é Deus do pastor também. Ele é Deus que fala conosco de diversas formas, de diversa maneira. Se é Deus que está nesse negócio, Ele vai tocar no coração do pastor. As coisas vão se resolver, porque é Deus que está no controle da vida daqueles que o servem e o temem. Muito bem, com essa palavra nós estamos compreendendo aqui esse assunto, identificando que a vontade de Deus vai ser feita, a pessoa vai receber aí as confirmações claras sobre esse tema. Deus que fala com o ouvinte, fala com o pastor. Deus que fala com o pastor, fala com o ouvinte. O importante é tentar ajustar as coisas, né? Tem gente que depois que fica bravo ou que fica brava não conversa mais. Se não tiver conversa, não tem comunhão, aí não tem jeito. Paz do Senhor, eu sou o pastor Alex Ferreira, sou pastor da Igreja Batista Pentecostal Missionária aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu acompanho o debate através da internet, tenho sido muito edificado através desse debate. Que Deus abençoe cada um dos irmãos aí e a paz do Senhor. Amém? Amém, pastor Alex, meu carinho, meu querido irmão, aí de Belo Horizonte acompanhando a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida, seu pastorado, seu ministério e todos os seus, meu querido pastor Alex. Bom dia, J.R. Vargas. Meu nome é Aline Brito. Oi, Aline. Sou de São Gonçalo. Quero dizer que esses debates, todos os debates, todos os dias, é muito importante pra gente ouvir. Cada dia Deus fala com a gente de uma forma diferente. E eu louvo a Deus pela vida de cada debatedor, de cada um de vocês, todos vocês da rádio, que Deus continue derramando bênçãos sobre a vida de vocês. Desejo um feliz ano novo, que nesse ano possa ser de muita saúde, paz, amor e comunhão, que é isso que precisamos ter um com os outros até a vinda de Jesus. Ficam na paz, um beijo. Ei, irmã Aline, Deus abençoe, querida irmã, muito obrigado pelo seu carinho. A palavra-chave é essa, né? Comunhão, esse relacionamento maravilhoso que temos com o Senhor e que temos uns com os outros. Deus abençoe, obrigado pelo seu carinho, louvado seja o nome do Senhor. A Folha realizou uma pesquisa com mais de 2.000 brasileiros em 174 municípios acerca da relação entre fé e o sucesso financeiro. Os resultados divulgados pelo jornal Folha de São Paulo apontam que 9 entre cada 10 brasileiros concordam com a frase: todo o sucesso financeiro da minha vida eu devo, em primeiro lugar, a Deus. Os índices foram altos em vários grupos. O dado mais curioso, no entanto, foi que do grupo dos ateus, ou de pessoas que declararam não acreditar em Deus, os que se declararam sem religião, 23% concordam com a frase de que a vitória no campo financeiro se deve a Deus. O que você acha dessa pesquisa? É interessante saber que mesmo quem se declara sem religião acredita o sucesso a Deus. Aliás, você conhece alguém que se encaixe no perfil dessa pesquisa? Quando recebe uma promoção ou algo muito bom acontece em sua vida, você tem o hábito de logo agradecer a Deus ou só lembra de fazer isso bem depois? E tem gente que até fala, menciona, agradece, né? Mas é só de boca. Qual o segredo para ter sempre um coração grato a Deus? Perguntamos aos nossos queridos ouvintes, querendo ouvir inicialmente os nossos debatedores, já anunciando a presença do pastor Elison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, aqui entre nós. Tem a palavra, pastor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, nossos queridos ouvintes. Creio que a ação de Deus, ela é
sobre todos, seja justo ou injusto. O que a pesquisa especialmente traz com uma expectativa assim, diferente para mim é que um ateu que acaba reconhecendo e acaba às vezes declarando aquele cara lá de cima, aquele ser supremo, que na verdade é o próprio Deus, como ainda não reconhece, como os indígenas, que têm as suas crenças também muito complicadas, porque não há um conhecimento da verdade. E a oração é que a gente deva fazer que estes olhos sejam abertos e abertos para conhecer a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que muda toda a nossa forma de pensar e de ser acerca do próprio Deus, porque Ele é o Deus. E eu penso que esse período agora de Natal também faz muito isso, Natal, Ano Novo, a gente acaba vendo que todas as pessoas se voltam para Deus. É uma oportunidade espetacular de reconhecer o poder de Deus. JR, eu gostaria de fazer um comentário. É notório a questão da fé. Fé, sem colocar Deus, né? Fé. Médicos, outros países já revelaram que a pessoa, o doente, enfermo, hospitalizado, com fé, aquele que tem fé se recupera melhor. Agora, essa fé pode ser em uma entidade católica, umbandista ou qualquer outra coisa, desde que ele tenha fé, ela já é suficiente. Então, eu quero crer que talvez haja aqui uma pequena falta de detalhes nesta pesquisa quando se fala Deus. Que entidade é essa Deus que a pessoa está se referindo? A pessoa menciona Deus. A Deus, pesquisa não tem como aferir que Deus é esse. Exatamente, mas a porque pergunta é boa. Deus é muito genérico, né? Deus é uma divindade. Dependendo do lugar que se está, Deus é uma coisa, Deus é outra. Então, o Deus verdadeiro que não nós é que Deus seja uma coisa ou outra. A perspectiva da pessoa é. A perspectiva da pessoa pode ser outra coisa. E também pode estar aí incluído uma zombaria. Eu creio, se o elemento é realmente ateu, tipo do ateu que eu conheço, né, que rejeita peremptoriamente qualquer coisa em relação à divindade que criou o céu e a terra e tudo, ele vai dizer de zombaria, também crê em Deus, olha, mas como uma zombaria. Eu vejo com muito cuidado essa questão de ateus dizendo que creem que Deus fez alguma coisa. Então, já para começo da história, não é ateu. Né? Ele não pode dizer que é ateu se ele tem essa afirmação. JR, eu queria enfatizar aqui o seguinte: todo ser humano, ele declarando ou não, ele tem uma necessidade de Deus. Nós viemos de Deus, fomos criados por Deus, independente de alguém reconhecer ou não, ainda que alguém, pastor Manassés, possa ter uma perspectiva diferente de Deus, é o que o JR até mencionou, e pode acontecer o Deus dessa religião, daquela religião, mas pelo que a Bíblia diz, por ignorância, né? Ele não conhece o verdadeiro Deus, que ao conhecer o verdadeiro Deus, certamente ele terá um relacionamento profundo e verdadeiro com esse Deus. Mas independente dessa perspectiva que ele tenha desse Deus, desse conhecimento pessoal, no campo da sua experiência pessoal com esse Deus, o que essa pesquisa mostra é que realmente, mesmo alguém não declarando uma religião, ele tem uma necessidade. De fato temos. Todo ser humano, ele tem dentro de si uma necessidade de Deus, um vazio que só o Espírito Santo pode preencher, o dinheiro não pode preencher, a fama, a glória ou qualquer outra situação, é uma necessidade. E é onde o Evangelho vem. Muitas pessoas veem o Evangelho por um louvor ou por uma palavra, porque aquilo que ele ouve entra nesse espaço que só Deus pode entrar, e ele tem esse encontro com Deus. Vivemos em um país que se declara numa grande porcentagem como pessoas evangélicas ou cristãs, então não é tão estranha essa pesquisa, embora para mim essa porcentagem de 23% entre os que se declaram ateus, realmente ela é algo novo, para mim particularmente. Mas nos mostra que realmente, mesmo as pessoas que se declaram sem religião, elas têm dentro de si. A pessoa está numa enfermidade ou diante de um acidente iminente ali, ele declara, meu Deus e tal. Então isso é bem comum. Agora, quando a gente fala sobre sucesso, em geral, as pessoas atribuem a elas o sucesso, o insucesso aos outros. Eu não consegui por sua causa e eu consegui por minha causa. Tá certo? É essa linha que normalmente a gente fala, né? As pessoas têm esse hábito. Se tem êxito, o mérito é deles. Se tem fracasso, o mérito é do outro. Quer dizer, o causador
Então, quando a pessoa, numa hora de êxito, fala, né, que foi Deus quem deu, e a minha ênfase é que tem gente que fala da boca para fora. E tem aqueles que realmente reconhecem que há ali uma coisa extraordinária e sobrenatural. Dentro disso é difícil de você captar, né? Dentro disso aí, que o pastor JR acabou de falar, as pessoas, elas gostam muito de... lógico que todos nós temos, né? Mas Deus é que nos capacita. Nós fomos capacitados por Deus. E aí eu levo também para o lado que as pessoas que se dizem ateus, elas são por falta de conhecimento. Eu acredito que são por falta de conhecimento genuíno, pleno da palavra de Deus. Eu vou para Augusto Cury. Augusto Cury, ele era um homem incrédulo, não acreditava, ele se dizia ateu no início da sua carreira, e hoje é um homem totalmente que acredita em Deus, fala em Deus, é convertido, dá palestra em igrejas. Ele foi modificado porque quando ele foi estudar sobre a vida de Jesus, algo na sua vida aconteceu. Então as pessoas, eu acredito que seja falta de conhecimento. Eu já fui orar para um homem que se dizia, o tempo da vida inteira foi ateu. Não frequentava a igreja, não ia à igreja, não deixava a família falar em Deus, nada sobre Deus, mas na hora da sua morte, ele aceitou que fôssemos lá orar, pedir a Deus que desse um tempo maior de vida. Então eu acredito que na hora do maior sofrimento, a pessoa pode falar que não acredita, mas quando ela é levada ao sofrimento, ela logo chama por Deus. Eu penso que, o pastor Manassés falou sobre a zombaria, que é uma questão de você conseguir captar o coração do homem, é muito difícil. Uma pesquisa como esta, eu até entendo que não há uma perspectiva de zombaria, você vai colocar o seu sentimento daquilo que você acredita. Eu já estudei com um professor, ele era totalmente ateu e no final do período ele já não se dirigia mais que Deus não existia. Ele dizia que possivelmente Deus estava lá no céu, possivelmente. Então a pessoa, ela tem uma convicção e essa convicção ela não abre mão nem para uma pesquisa. Quando é um ateu que é totalmente incrédulo, onde há zombaria, eu acredito que ele nem se posiciona de que Deus fez alguma coisa por ele. Ele vai entender que é a capacidade dele, ele vai acreditar na ciência, vai acreditar numa série de fatores menos em Deus. Eu acho que é uma sensibilidade de você expressar, que você coloca para Deus, é uma porta muito ainda pequena do ateu, mas aberta para o evangelho entrar. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, 968038319, ouvinte dizendo, JR, tudo que eu tenho e o que eu ganho inesperadamente, eu agradeço todos os dias pela minha vida, família, agradeço por ter um lar, uma saúde, pelo pão de cada dia, pois eu sei que Deus me sustenta todos os dias. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes, que eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência, as opiniões dos nossos ouvintes, agradecendo a Deus pelo êxito. Agradecer pelo fracasso não é fácil. Agora, quando tem êxito, tem fracasso. Não dá para ter só êxito. Dá para ter só êxito? De forma alguma. Aquela expressão é só vitória. É só vitória. Porque a vitória no meio da luta, na vitória você também consegue ter mais intimidade com Deus. Tem vitórias no meio de derrotas, não é isso? Sim. A leitura que se faz é essa. O cara estava lá no kart e aí, poxa, todo mundo saiu, ele foi o último. Que vitória há nisso aí? Sim. Mas de repente ali ele aprendeu uma lição. Deixa eu citar dois autores aqui, o Richard Dawkins, né? Que escreveu Deus, o Delírio, e foi aí uma convulsão geral, muitos autores, doutores como eles, inclusive da mesma universidade, que creem em Deus, escreveram um livro contra. E temos o outro, C.S. Lewis, né? Autor conhecidíssimo de Nárnia e tudo, que também era ateu, só que se converteu ao cristianismo. Então, o fato de ser ateu, eu creio que depende muito do momento e do entendimento que a pessoa possa ter da cosmovisão que ele vive. Não é? Como tem aí o Dawkins, que aparentemente continua ateu até hoje, é um doutor em várias formações de doutorado, o C.S. Lewis também, com muita formação em doutorado, se converteu ao cristianismo. Então, depende muito do momento, pode haver as duas coisas, sim. Muita gente se diz ateu porque não acreditam em Deus. Que Deus é esse que permite guerra? Que Deus é esse que permite tantas catástrofes, crianças órfãs, crianças mutiladas? Eles
eles deixam de colocar responsabilidade no homem para colocar essa responsabilidade em Deus, deixam de acreditar totalmente em Deus. Que Deus é esse? Eles esquecem de pessoas que realmente faltam conhecimento da palavra, porque a Bíblia não nos deixou enganados. A Bíblia fala que nós vamos passar por muitas aflições, não diz quais são essas aflições, mas só nos ensina a não perder o bom ânimo. E tem muita coisa que acontece na terra gerada pelo homem, pela maldade, do próprio homem. Deus não tem responsabilidade nenhuma. Então existe também um grupo, uma camada de ateus que foram gerados de revoltas, mas que esse sentimento passa. E aí é essa pesquisa que diz aí, eles acabam afirmando que o seu sucesso, que a sua vitória vem realmente de Deus. E a revolta, na Inglaterra, uma campanha grandiosíssima, com outdoor nos ônibus, dizendo que Deus não existe, tentando converter a palavra correta aí não é evangelismo, é tentando mudar o pensamento do povo inglês em relação à crença em Deus. Abordamos recentemente aqui, pastor, o fato de, na época agora do Natal, várias ações desses grupos ateístas encorajando as pessoas a não celebrarem o Natal, numa intenção de desacreditar a pessoa em Jesus Cristo. É essa a intenção. Discutimos esse ponto aqui exatamente por conta da sua importância num caráter mundial e nas repercussões que nós temos, uma vez que nós vivemos num mundo globalizado. Bispo. Eu queria, definir o seguinte: quando a gente fala ateu, muitas pessoas pensam que são pessoas que não creem em Deus. Na verdade, não é bem assim. Você tem o ateu, que é aquela pessoa que realmente ela ignora qualquer pensamento relacionado a Deus, mas aquele ateu que ele até reconhece que Deus existe, mas que Deus não é capaz ou Deus não estabelece relacionamento conosco. E nesse grupo está o que a pastora Flor de Lis já falou, que são os revoltados, ou seja, aquela pessoa que não entende as mazelas que há na sociedade, ela tributa isso a Deus. Eu não posso tributar a quem não existe. Até a própria afirmação Deus não existe, ela já é contraditória em si mesmo. Porque ao dizer que Deus não existe, eu estou pressupondo alguma ideia referente a Deus. Eu quero citar para os nossos ouvintes o Salmo 103, versículo 1 e 2, que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. A compreensão de que é Deus que nos dá, é Deus que faz tudo por nós. Tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória por aquilo que Ele tem feito. Não sei como foi o seu Natal, não sei qual é a sua perspectiva para a virada do ano, mas que você possa tributar a Deus todas as coisas, independente da luta que você esteja passando. Confia no Senhor. Eu vejo nesse aspecto, até questão de vitória e de derrota, eu amo a palavra que o apóstolo Paulo fala em Filipenses. Porque ele escreve Filipenses capítulo 4, em especial, no momento que ele está prisioneiro. E aí a gente começa a querer entender o que é vitória e o que é derrota. A vitória, aos nossos olhos, ela é algo que você conquista, não que você perde. E aí quando você vai para Estevão, que ele faz a declaração, a mesma que o próprio Senhor Jesus Cristo faz, eu vejo o céu aberto, e é um momento também cruel, porque ele está morrendo apedrejado. Então esses textos vai colocar para a gente que a vitória que a gente comemora, a vitória que a gente vibra, ela pode ser apenas humana. Não a vitória que o Senhor estabelece. E aí Paulo vai dizer, posso todas as coisas, mas ele antes diz, aprendi a viver essa circunstância desfavorável, a passar fome, a ser chicoteado, a ser perseguido, depois de ser perseguidor, passa a ser perseguido pelo Evangelho. Então, como nós crentes precisamos entender que a vida não é estabelecida só com as flores, os espinhos virão, e se for para a glória de Deus, que vivamos. Ouvinte dizendo, JR, eu agradeço a Deus por tudo. A juventude da minha igreja riu quando eu agradeci a Deus pela demissão do emprego. Realmente foi engraçado na hora, mas Deus sabe do meu cansaço na empresa e por isso eu agradeço a Deus. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Quantas pessoas agradecidas aqui por algo especial na sua vida. Aqui um deles, inclusive, lembrando de várias empresas, vários empreendimentos que nasceram dos aparentes fracassos. Quando você olha para trás e diz, olha, deu ruim ali, hein? Deu ruim. Fiquei triste ali, mas foi ali o ponto de uma virada especial, de uma transformação na vida do indivíduo que reconheceu e que agradeceu a Deus. Por isso, hoje, o desafio a você é, vamos agradecer e reconhecer a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Eu te agradeço, porque que um dia
JR, aqui quem fala é o pastor Assis. Quero mandar um forte abraço para todos os debatedores e os irmãos da rádio que estão aí ouvindo. Que Deus abençoe grandemente. Afinal, esse debate edifica muito as nossas vidas. Mando também um beijo para minha esposa Adriana e todos os membros da Assembleia de Deus Admirável, no qual pastoreio ali em Olaria. Um forte abraço. Outro querido pastor Assis, muito obrigado pela sua audiência, meu querido. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua palavra. Que voz bonita, hein, pastor Assis? Gostei da voz, a voz top, hein? Muito obrigado, querido. Muito obrigado aos pastores nos acompanhando. Quantos pastores nos acompanhando todos os dias. Muito obrigado, minha gente. A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem está falando é Miriam, sou moradora de Nova Iguaçu. Eu gostaria de dizer que o debate 93, ele vem como um bálsamo sobre as nossas vidas, respondendo, perguntas, nos ajudando em questões, em dilemas. A palavra que eu tenho para poder falar é que o debate ele é bênção nas nossas vidas. Creio que tem ajudado a muitas pessoas, e muitas vezes Deus utiliza desse debate como resposta de Deus para as nossas orações, para as nossas dúvidas, que o Senhor continue abençoando. Toda essa galera aí, porque nós sabemos que há uma turma abençoada por trás de todo esse trabalho, o JR, que sempre conduz com muita sabedoria, e muita presença de Deus, esse debate, os debatedores. Um Feliz Natal para todos, que o Senhor Jesus ele venha nascer a cada dia no nosso coração, renovando a nossa paz, renovando a nossa esperança, renovando acima de tudo a nossa fé. Fiquem todos na paz, Deus abençoe. Amém, irmã Miriam. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua audiência, você ouvinte que nos acompanha. Se você quiser também dar aqui o seu testemunho sobre o debate 93 da sua vida, é só mandar o áudio aqui para o nosso WhatsApp 968038319, 968038319. O seu áudio aqui durante o debate 93, e vai ser um privilégio muito grande poder estar aqui tocando, exibindo, veiculando a sua voz aqui na 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Um ano de amor e paz, alegria, muito mais, ouvindo a 93. Agora são 11h38. Uma pesquisa feita pelo Datafolha, já anunciamos anteriormente, são duas pesquisas do Datafolha. Essa pesquisa, esse âmbito da pesquisa delineou o perfil do que eles chamaram de a nova geração de evangélicos. Essa é uma denominação dada aqui pela pesquisa. E esse grupo, que eles chamam de nova geração de evangélicos, é descrita como versátil e adaptada ao mundo moderno. Como é que vocês leem isso, contrapondo a Romanos 12? Nós vamos ouvir já. São pessoas que, segundo eles, procuram fazer uma leitura mais contextualizada do mundo. Sobre alguns aspectos do estilo de vida comum, como o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, a pesquisa Datafolha revelou que de cada 10 menores de 24 anos, 4 não conseguem seguir completamente a recomendação de suas igrejas para não beber, ou seja, 40% deles. 60% segue, 40% não segue. Esse número cai pela metade nos que possuem mais de 60 anos, ou seja, mais de 60 anos, 20% aguenta e 80% aguenta e 20% não aguenta. Quanto à questão da bebida alcoólica, perguntamos: o cristão pode beber? Convém? Não convém? Segundo a Bíblia, como deve ser o comportamento do crente diante das bebidas alcoólicas? Eu acrescentei aqui ao vivo. Tem bebida alcoólica que pode? Tem bebida alcoólica que não pode? Pergunto aqui aos nossos ouvintes, ouvindo inicialmente os debatedores. JR, eu vou ser rápido com a minha resposta. Eu sou totalmente contrário ao uso da bebida alcoólica em qualquer nível, Alguns aí estão agora apontando com menos álcool, sem álcool. Eu optei pela minha escolha pessoal de não ingerir, nunca ingeri, não gosto, e prego a minha visão. Agora... Mas o senhor não gosta da bebida ou você não gosta de ingerir a bebida? Eu não bebo nada alcoólico. O senhor está entendendo a diferença aqui? Sim. Porque a pessoa diz, eu não bebo. Por que você não bebe? Porque eu não gosto. Não gostar não é o assunto. Não, eu não bebo não por bebe. opção minha, pessoal, do meu compromisso espiritual, eu. Mas eu não
recrimino pessoas que eu já vi que tomam vinho, que fazem outro tipo de bebida, mas eu optei em não fazê-lo. Então eu falo disso. Então posso dizer assim, você não gosta de bebida alcoólica. Se eu nunca bebi, eu não posso dizer que eu não gostei. Eu optei por não beber. Eu ouvi uma frase de um amigo, pastor, ele diz o seguinte: eu não bebo nem sequer um copo de vinho, porque eu sei que eu não vou me controlar em tomar só um copo. Então existe uma série de fatores, mas eu, por opção minha, então eu acho que se você escolhe não beber, faça isso para a glória de Deus. Não é só na questão da Bíblia, não, gente. A Bíblia em si mostra muita coisa, né? A Bíblia diz em Provérbios que o vinho é zombador, a bebida é inebriante, é turbulenta, e quem se perde por ela não é sábio. Também diz que por causa do álcool, porque o álcool leva pessoas imprudentes a se desviar do seu padrão moral. A gente vê isso lá, né, aconteceu com Oséias, está lá em Oséias 4:11 na Bíblia. E a gente, se procurar na Bíblia, a gente vai ver que Deus nos aconselhando, a Bíblia, a palavra nos aconselhando. Mas aí vamos sair da Bíblia, pesquisadores, homens que pesquisam, que levam as coisas a sério, estão aí entrando nas redes sociais, escrevendo livros e dizendo em alto e bom som que existem circunstâncias em que mesmo o consumo moderado da bebida deve ser evitado. Até o consumo moderado faz mal. Então, se faz mal, por que fazê-lo? E tem muita gente que não tem prudência, que não sabe se conter. Por isso já existem os alcoólicos anônimos, para evitar a primeira dose, o primeiro gole. Tem gente que acha que tem autocontrole. Eu vou beber uma taça de vinho no almoço, uma taça de vinho na janta, e aí aquilo ali passa a ser 2, passam a ser 3, os filhos vão junto, porque eu já vi isso acontecendo, e aí depois quer impedir os filhos de beberem, e não tem moral, não tem legalidade para fazê-lo. Então o melhor a fazer, você que é um homem, uma mulher de Deus, que quer seguir os princípios de Deus, de fato, de verdade, evite, não consuma o álcool, não deixe isso entrar dentro da sua casa, porque isso vai fazer mal para você e para toda a sua família. Eu me preocupo, JR, em relação a esse assunto, porque é um assunto muito delicado. Tem um aspecto teológico, e a pastora até citou Provérbios 20, versículo 1, tem um aspecto bíblico, mas tem também o aspecto social. E há pouco tempo houve uma reportagem sobre isso, vindo de encontro a essa pesquisa, mostrando que cada vez uma geração mais jovem tem enveredado por esse caminho. E que a bebida, ela tem sido uma porta de entrada, aí está o perigo. Uma porta de entrada para outros tipos de entorpecentes que acabam agravando e conduzindo a pessoa a se perder. No âmbito da nova geração, como a que está denominado pela pesquisa, me preocupa ainda mais, porque isso está dentro das igrejas. Então, ainda que alguém faça, e o pastor teve o cuidado de dizer que é uma decisão pessoal, etc., ainda que alguém faça, principalmente uma liderança, no seu âmbito pessoal, lá na sua casa, de maneira oculta, é ele e Deus. Embora eu não aconselho que assim o faça. Mas o que me preocupa é que, às vezes, na igreja ou até numa rádio, alguém possa dizer que não tem problema, que pode fazer, quando lá da outra ponta tem alguém que está lutando para sair disso e pega nesta palavra, e o inimigo pega esta palavra e faz, não, se o pastor diz que faz e pode, então você pode um pouquinho. A pessoa acaba voltando para o abismo. E a pesquisa indica uma projeção assustadora, porque ela está afirmando que o dobro dos que dizem hoje que não bebem estão assumindo que bebem. Então a projeção é assustadora. Você está dizendo que os que têm mais de 60 anos, eles têm uma resistência. Mas os que têm menos de 24 já não tem mais. Então existe uma ação, uma projeção de muita liberalidade em relação a esse assunto. Um dos nossos ouvintes diz o seguinte: JR, na minha igreja tem um evangelista que entra na pizzaria e pede um vinho como quem pede um suco, diz ele, e prega na igreja e tudo mais. E aí, o que vocês acham? Nós vamos entrar no assunto do vinho já aqui, mas vamos ouvir primeiro o pastor Manassés. JR, é uma coisa complexa e muito séria. Normalmente, as pessoas evangélicas que começam na bebida falam que bebem só socialmente. Então, numa festa, num casamento, tal, socialmente.
Mas já está provado, inclusive, alguns filósofos falam sobre isso, né, que esse costume social leva a um hábito e do hábito passa a um vício. Aos poucos o corpo começa a pedir aquilo. E aí você vai beber fora do social. Não é porque você está em casa, vai almoçar, dá aquela vontadezinha e vai embora. Então, depois que o vício tomou conta do corpo, é muito complicado soltar, deixá-lo, abandoná-lo, porque o vício, ele vai deteriorando a pessoa. E aí a pessoa vai disfarçando daqui, disfarçando dali, e às vezes a igreja até percebe. Há alguns países que eu conheço, inclusive Portugal, onde os evangélicos bebem livremente vinho, bebem livremente vinho. E como eu frequento Portugal várias vezes ao ano, a gente tem a oportunidade de receber na igreja um irmão e ele está quase cambaleando porque bebeu vinho. Como é? Ele já passa do limite, né? Depois do almoço, à tarde. É o pregador, não? É o pregador? Quando ele dá... mas existe. Se é o pregador cambaleando, alguém pode achar que o cara está cheio, mas não é do Espírito Santo. Na verdade, pastor J.R. Vargas, infelizmente, depois que muitos pastores, muitos líderes, que sou eu, tá? Eu falando, é meu ver. Muitos líderes foram pra mídia relatar que bebem. E aí, já mexeu na cabeça de quem já tinha esse vício, estava tentando se libertar, e aí depois a esposa aconselhando, para de beber, homem, para. E por que eu tenho que parar lá? O pastor falou que pode, eu posso, então também. Só que tem pessoas que têm limites, que são moderadas e outras não. Então, líderes não poderiam ter feito isso. Sim. Usar a mídia para dizer, eu bebo socialmente, porque nem todo mundo está preparado para ouvir esse tipo de coisa. E nem todo mundo tem esse limite, essa moderação que muitos falam, que a Bíblia fala. Nem todo mundo tem essa moderação, principalmente a nossa juventude. Os nossos adolescentes estão bebendo cada vez mais por causa, e infelizmente, hoje eles usam isso como desculpa, e infelizmente, porque muitos líderes foram para a mídia mostrar que bebem socialmente, bebem dentro das suas casas, e hoje a gente perdeu muito peso diante dos nossos adolescentes para falar dessa questão. Eu até acho impressionante, ontem eu recebi um texto e que falava um pouco do passado em relação ao presente. O presente é esse que muitos estão criticando, posturas um pouco mais radicais dos evangélicos, chamados até de tradicionais. Eu ouvi o texto que falava o seguinte, que os do passado é que fizeram o evangelho chegar até hoje. E os de hoje, nós não sabemos se chegará até amanhã. Justamente por causa dessa variedade que a gente está tendo de permitir uma série de fatores que vai se colocando na conquista de que se vai agregar mais pessoas. O evangelho não é isso. Eu acho que o evangelho é seriedade, e a pastora Flor de Lis coloca aqui, eu acho que a Bíblia coloca. Se você é um líder, você é ser exemplo para os fiéis. Você tem que dar a sua postura de um cristão que realmente está caminhando com o verdadeiro Cristo. Ouvinte dizendo, JR, eu acredito que se somos templo do Espírito Santo, não temos que nos contaminar. Se temos a consciência que a nossa alegria vem do Senhor, Ele nos basta. Eu fui alcoólatra até o dia da minha conversão, conta aqui. Eu não ficava sem beber um só dia. Sei bem o que falo, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, a quem novamente eu agradeço pelo carinho da audiência e pelo depoimento que nos traz aqui em relação a esse assunto. Afinal de contas, muita gente lida com isso com muita dificuldade. Sim. Inclusive algumas igrejas, elas fazem a ceia com suco de uva, porque existem pessoas que não podem nem sentir o cheiro e já começa ali. E não é o cambaleando não, porque o cambaleando lá é o pregador, pastor? Estou preocupado com o senhor contou aí. É o diácono. É o diácono. Ei, meu Deus do céu. Mas, JR, bom, são vários problemas, mas um deles é que a bebida, ou vinho, ou cerveja, ela traz um certo entorpecimento à mente. Então, a partir de determinado momento, você já não tem controle do que está fazendo. Se vai dirigir, já está aí o pessoal para pegar, porque bate o carro mesmo. E o que você fala? Né? Quando você está num momento desse, fala e diz coisas e faz coisas que depois alguém me diz, você fez isso, eu não acredito. Não... Afeta o discernimento, afeta a capacidade de compreensão. Né? Então isso vai ter vários problemas. A igreja não pode ser tão rígida, porque tudo que é rígido demais quebra.
Como também não pode ser isso daqui, ó. Geração de evangélicos versátil, por tudo quanto é maleável demais, versátil demais, também perde identidade. Vamos lembrar que quem disse isso foi a pesquisa, Sim, né? a pesquisa. Datafolha que trouxe isso aí como uma síntese. Mas não está fora da realidade, a gente percebe isso. Um ouvinte dizendo, olha, meu esposo disse que todo final de ano ele compra uma garrafa de vinho, isso antes da gente se casar. Eu conversei com ele e disse que eu sou contra, isso não agrada a Deus, mas ele disse que o pastor falou uma vez que não tem nada a ver, entendeu? Só não pode tomar todos os dias. Graças a Deus até agora ele não comprou nada de vinho. Conta aqui uma de nossos ouvintes, esse assunto aqui tá quente, hein? Esse assunto aqui, ouvinte dizendo, eu bebia desde os 13 anos, estou com 57, parei tem 6 meses, falei que não ia mais beber e parei. Conta aqui nosso querido ouvinte aqui, eu agradeço a Deus pela sua vida, ouvinte, e agradeço mais, porque você parou. Agradeço a Deus, agradeço a Deus. Dá testemunho disso. Né? Isso aí é, meu Deus do céu. JR diz aqui, ouvinte, há lugares, JR, que são muito frios, entendeu? Aí antes dos cultos, é normal beber um vinho. Sabe? Esquentar um pouquinho. Lá não escandaliza a igreja, é normal. Mas se fosse aqui no Brasil, escandalizaria a igreja. Tudo que enfrenta os costumes da igreja, o escandaliza, deve ser proibido. Se no local da igreja escandaliza, não pode. Ouvinte, onde é que você está? Conta para mim aqui, onde é que você está? Né? Só para a gente ilustrar. Mas essa perspectiva cultural, queridos, a ouvinte traz um crivo aqui. Ela diz o seguinte, se no lugar onde você está escandaliza, não faça. Se um lugar que você está não escandaliza, se é um hábito, aí é uma questão, segundo ela, mantém. Alguns vão dizer, não, eu não bebo no Brasil, eu não bebo em Portugal, não bebo na Inglaterra, eu não bebo na China, não bebo em lugar nenhum. Eu estive na Argentina. A Argentina tem esse fator de alguns evangélicos, e não são todos evangélicos não, mas muitos bebem. E eu me cheguei, e eu fui servido, e eu declarei que eu não bebia. E não bebo. Não é porque é cultural lá, é uma posição minha. E eu, aonde eu estiver, eu sou esse cristão. Seja na Argentina, seja nos Estados Unidos, seja na Alemanha, seja no Canadá, eu sou o que sou. Então eu posso optar, Amém. Independente Agora, de qualquer raciocínio cultural das pessoas. Sim, pastor. Existe a questão cultural, por exemplo, na Argentina, Portugal, países da Europa. O vinho ele não vai escandalizar. Nos Estados Unidos a questão, tem igrejas que tem até cinzeiro no banheiro porque o cigarro não vai escandalizar. Eu acredito que alguém tem que tomar uma posição referente à sua vida, independente de onde ele esteja. Sim. Entendendo que isso não é conveniente, não é apropriado que ele faça. Para encerrar, pastor, olha só, eu não paro para dar, eu não dou crédito, não paro para ouvir um pastor que está embriagado falando em cima de um púlpito, de um altar. Isso acontece? Acontece. Pastores que por beberem vinho, bebem antes de ministrarem, de ir para a igreja, e vão um pouquinho alterados, sim, para ministrarem. Por quê? Pastor, para mim é o mesmo efeito. Então eu vou ali, vou cheirar um pouquinho de cocaína, vou ficar. Eu tenho limite também para cheirar cocaína. Eu vou cheirar até o limite que me convém, o limite de não me deixar doidão de vez. Vou cheirar, porque álcool também vicia. Igual a cocaína, igual a maconha, igual o crack. Álcool também é viciante. Tudo vicia. O começo é muito bom, o começo de tudo é muito bom. Então eu não paro para ouvir palavras vindas de altares de homens que estão sob efeito de vinho, porque para mim é o mesmo efeito se tiverem gerado ali um pozinho de cocaína e subir no altar para pregar para mim. Eu não dou crédito a esse tipo de mensagem. Vou dizer para os queridos irmãos. E existe, tá, pastor? Pois é isso aí que eu ia entrar. Eu não conheço. Mas eu tenho convicção que existe. Sim. Tanto pela palavra da pastora Flor, como pela lógica. Né? Pela lógica, eles existem, eles estão aí. A diferença entre tomar antes do culto e depois do culto, para mim, ela ganha um peso, porque a pessoa vai ser um instrumento. Entendeu? No momento da pregação, se o camarada tá alto, você imagina, o camarada, tem gente que bebe e fica assim, descontrolado, alegre do ponto demais. De vista do alegre excessivamente. As brincadeiras podem surgir ou
tem pessoas que ficam iradas. Os comentários, quer dizer, o resultado da pregação, estou falando da pregação técnico dela, nem estou falando mais da unção. Que unção, como é que faz esse negócio? É um negócio complexo, hein? Vocês escolhem cada assunto, hein? Pelo amor de Deus, hein? Uma recomendação para poder interagir, refletir sobre esse assunto, afinal de contas, se bebe antes é o caos. Se reúne para beber depois, não deixou de ser o caos. Mas o beber antes, ele ganha esse peso por conta do ajuntamento que ali está. E a responsabilidade? Você tem uma responsabilidade, isso é para quem canta, é para quem prega, é para quem serve a Santa Ceia, é para quem acolhe os irmãos lá na porta, é para quem abraça um, abraça outro, seja o que for. Quer dizer, isso aí é uma questão extremamente séria e a pessoa tem que entender que existe um resultado do testemunho que ele dá. Há pessoas impactadas negativa ou positivamente a partir de um comportamento como esse. Sim. Veja que como nós devemos ter cuidado com aquilo que nós fazemos. Isso é da responsabilidade individual, mas a pastora Flor trouxe uma ponderação. Você receberá uma palavra de alguém que ao invés de seguir a palavra de Deus que diz, não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho. Aqui não é vinho, é vodka. Aqui não é vinho, é cachaça. Pelo amor de Deus, né? Vamos ser lúcidos na interpretação do texto bíblico. O ponto não é o vinho, o ponto é a embriaguez. Ok? E diz mais adiante, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É do Espírito Santo que nós todos devemos estar, entre aspas, embriagados, né? No sentido de cheios, tomados pelo Espírito Santo, que é completamente diferente a nossa reflexão aqui. Enfatizando tudo que o pastor J.R. acaba de dizer, o reverendo. Capítulo 5 de Efésios. O apóstolo Paulo, muito atual, foi escrito para agora isso. Verso 17 diz assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Né? Dissolução o quê? Na dosagem alcoólica, que tem em toda e qualquer bebida, mas enchei-vos do Espírito Santo. Talvez na época dele não houvesse a multidão de bebida que nós temos hoje, mas toda bebida tem uma dosagem alcoólica, e é aí que está o perigo, a dissolução que causa e realmente afasta o homem de Deus, afasta da espiritualidade do Espírito Santo. É impressionante a gente estar refletindo sobre uma coisa que é uma pesquisa, a pesquisa Datafolha aponta isso. Aí eu pergunto a você, ouvinte, aonde nessa pesquisa você está? Se fosse o caso de ser respondida por você, como é que você lida com este assunto aí? Há pessoas que lidam com a maior tranquilidade do mundo. Isso tem problema algum. Outros já identificaram as suas dificuldades. Eu quero identificar e pensar com você, querido ouvinte, como é que você lida com esse tema. São 11h59 no Rio. Bom dia, JR. E a galera do 93. Aqui é o Felipe. Fala aí, Felipe. Moro em Jardim Catarina, São Gonçalo, congrego na Igreja Sinais e Prodígio, Pastor Francisco. Maravilha. E fico muito feliz pela vida de vocês. Estou aprendendo muito com o debate, todos os dias que no meu trabalho aqui nós escutamos debate 93 aí, muito abençoado, palavras sábias. Nós estamos aprendendo e convivendo todos os dias, né, com esses ensinamentos. Algumas coisas nós concordamos, outras não, então vamos para a palavra, vemos que realmente algumas coisas nós estamos errados e aprendemos cada dia, né, com esses ensinamentos. Muito obrigado aí pela vida de vocês, agradeço a Deus por sempre nos ajudar, né, para que nós venhamos ter sabedoria. E agradeço a Deus pela vida de vocês, JR, pela vida da galera aí da 93, vocês são uma bênção da nossa vida. Deus abençoe. Fica na paz. Felipe, fica na paz você também, meu querido. Deus te abençoe. Muito obrigado pela palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai.
Um abraço para você, para os seus colegas de trabalho aí. Bom trabalho, Felipe. Bom dia, aqui quem fala é Nadia, da Vila Rosário. Ô, Nadia. Eu escuto o debate todos os dias, é uma bênção na minha vida. Eu estou ouvindo o debate agora e aprendi a esperar e a confiar no Senhor, porque tudo é no tempo dele, para a glória dele e para ele. Amém. Glória a Deus, Nadia. Deus te abençoe muito, a você e a todos os seus abençoados aí, que Deus continue a sustentá-los todo dia e cada dia mais. É um privilégio muito grande, nós estamos juntos aqui na 93 FM. Agora, minha gente, pontualmente meio-dia. Um ano de amor e paz, alegria, muito mais, ouvindo a 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor Elison Amaral, pastora Flor de Lis, pastor Manassés Brito, bispo Jorge Lima, muito obrigado pelo carinho, a presença dos nossos queridos debatedores aqui nessa semana de ano novo. Estamos chegando lá com a graça do nosso Deus. Vou pedir a querida pastora Flor de Lis para orar conosco. Nós vamos apresentar todos os nossos temas diante de Deus aqui. Vamos orar aqui pelos nossos queridos ouvintes nas suas lutas pessoais, obediência, desobediência, gente que está agindo corretamente, incorretamente. A gente precisa ser muito humilde para reconhecer os nossos erros, nem sempre é fácil. Um abraço para quem está acompanhando a gente hoje, precisa se identificar aqui com todos os pontos que nós discutimos hoje aqui. Vamos agradecer a Deus pelas grandes vitórias, reconhecendo a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Vamos ter também cautela, sabedoria e equilíbrio na questão das nossas escolhas de vida. Vamos orar aqui pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, apresentando tudo isso diante de Deus em oração nessa hora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, visite cada ouvinte nesta hora. Que a tua paz entre em todos os lares agora, aonde quer que esteja esse ouvinte, na prisão, no hospital, dentro do seu veículo, aonde quer que estejam, que o teu milagre os alcance, que a tua boa mão esteja estendida sobre eles para trazer mudança em suas vidas, mudança em seu entendimento, em seus corações. Senhor, permaneça com cada um de nós, com todos que precisam do teu milagre, com todos que o pastor J.R. Vargas mencionou aqui nesse instante, que o Senhor os alcance de maneira sobrenatural e que a tua presença esteja permanente, hoje e sempre, em todos os corações. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.